Então, os versículos do 8 ao 13, ele trata da experiência de Paulo, irmãos. A parte prática de Paulo. É isso que vai me tornar uma pessoa credora, que crer pela questão da experiência. A experiência me dá a certeza da existência de Deus. Você sabe por quê? Porque quando você visita, cuida, está com as pessoas, você sente ela. Você se aproxima dela. E aí você começa a ver o Senhor fazendo os milagres dele. Você começa a se tornar participante daquilo ali. E aquilo lhe torna uma pessoa que crê, que não duvida, que não vive da lógica. Então Paulo, ele teve as suas experiências. E aqui no livro de Romanos, ele trata da experiência dele. De servir, de orar, de visitar, de cuidar, de aperfeiçoar. Essa era a experiência de Paulo. Então, Paulo, ele está nos ensinando a servir e a ter experiência. Então, na medida em que você tiver um tempo, leia Romanos do 8 ao 13, rumine, e você vai saber que isso aqui tratava da experiência de Paulo. Não era algo teórico que Paulo tinha a ensinar, mas prático. Ele disse assim, ó, porque Deus a quem sirvo, então ele serve. Ele serve. Senhor Jesus. Portanto, nós temos aqui três... Amém. Tá bom. Nós temos aqui 3 pontos. Conhecimento, revelação e experiência. O que é conhecimento? No nosso meio cristão, nós temos muitos irmãos que conhecem a Bíblia. Se você conversar com ele e disser assim, qual é a parte que Jesus diz isso? Ele diz capítulo X, versículo X. Porque ele tem conhecimento. Ele sabe do que se trata. Revelação, temos no nosso meio irmãos que têm comunhão íntima com Deus. Você vai conversar com ele assim no final de semana, ele diz assim, rapaz, Deus me revelou uma coisa. Você fala, rapaz, por que Deus fala com ele e não fala comigo? Por que só Deus só fala com eles? Por causa da revelação, porque ele tem esse negócio com ele. Parece até que ele passa meses sem comer, só jejuando. Por quê? Por causa da revelação. Então nós temos irmãos com conhecimento, irmãos com revelação. Mas o que é experiência? A experiência é a prática do conhecimento com a revelação. Só o conhecimento não é o suficiente. Só a revelação não é o suficiente. Mas a experiência é suficiente. Porque a porque a experiência é a prática do conhecimento com a revelação. Então esse, irmãos, é o sentimento que Paulo vem nos mostrar. É que nós tenhamos essa experiência. Por quê? Porque se você não tiver experiência, você não pode ajudar as pessoas. Se Paulo não tivesse essas experiências, como é que ele ia ajudar? Como é que eu consigo conversar com pessoas que já usou drogas? Às vezes a minha esposa, essa semana eu tive uma conversa com ela. A gente tivemos uma conversa dentro do carro. Primeiro a gente começou discutindo, né? Discutindo. Como todo casal, né? Não, quer dizer, eu acho que os casais aqui não discutem não, mas eu discuto. Aí na conversa foi discutindo, aí ela disse assim, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho aprendido muito com você. Eu digo, opa, fiquei feliz. As suas experiências, você se compadece das pessoas que têm problemas semelhantes ao que você teve. Então eu estou aprendendo isso. Então eu tenho um lado, irmãos, de que como eu já usei drogas, como eu já tive experiências no mundo, quando eu sei a dor, irmãos, eu sei o que é você estar no mundo. Então, quando
Eu vejo um camarada na rua, um drogado, um bandido, eu abraço ele assim, eu cheiro ele, porque eu sei que no fundo existe algo que agrada o Senhor. Então, essas experiências me permitem ajudar as pessoas. Como que você pode ter experiência? Dilson, mas eu não tenho experiência com drogas e nem quero ter. Amém, está certíssimo. Mas na medida em que você começa a se aproximar das pessoas, você adquire experiência. Porque você só consegue sentir as pessoas se você ouvi-la. Se você não ouvir, você não consegue. Se você buscar conhecer as pessoas só de falar, só de ver, só de amém, a paz, Jesus é o Senhor, ou então só no WhatsApp, você não consegue ter experiência. A experiência é corpo a corpo, é zóio no zóio, sim, ó, olhando. É as bolotas dos seus olhos nas bolotas dos outros olhos, conversando. E a pessoa olhar para você assim, baixar a cabeça, levantar sem querer lhe encarar. Por quê? Porque ela tem problema, mas ela tem vergonha de contar a você. Porque você não tem experiência, então como você não tem experiência, o que é que você vai fazer? Pau. Vai julgar, vai condenar, vai criticar. Então ele não vai abrir para você. Ele não vai dizer para você. Então um grupo de jovens de uma igreja, eu fiquei sabendo que os jovens, um monte de jovens estava usando drogas, estava bebendo, estava fumando. Mas eles tinham medo de contar para os pais. Aí você me diz, aí você me pergunta, e como é que eles iriam ser ajudados? Não iriam. Porque se eu não falo, como é que eu vou ser ajudado? Se eu não contasse para uma pessoa, dizer assim, ó, já depois de casado, se eu não contasse para uma pessoa assim, ó, numa saída que eu dei, numa visita da empresa para outra empresa, eu voltei a fumar maconha. Eu disse isso para o irmão chorando, irmãos. Chorando. Porque eu já era crente. Aí disse assim, ó, irmão, eu bebi. O irmão olhou para mim e disse assim, meu querido, eu sou um com você. Eu disse, mas eu estou errado. Ele disse, não estou dizendo que você está errado não, eu sou um com você, vem para cá, meu cheiro. Sabe, irmãos, então a experiência faz com que você se compadeça. E Deus, Ele permite passar por experiência para que não cobremos de ninguém. É por isso que Paulo trata isso nos mínimos detalhes. Ele fala assim, ó, tenho experiência, eu perseguia, depois eu fui perseguido. E depois ele escreve, irmãos, dizendo que nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar. Por que ele disse isso? Por causa das experiências. Amém. Quando Roboão, filho de Salomão, dividiu lá o povo, aquela situação, após a morte do pai, ele foi ter conselho com os mais velhos, com os carequinhas, com os cabelos brancos, com os barbudos, barbudo assim, não que eu seja velho, mas os barbudos, os veinhos. Ele foi lá tomar conselho com os veinhos disse assim, ó, para Roboão, sirva o povo, escute o povo, ande com o povo, ajude o povo, e eles vão te servir pro resto da vida. Sabe o que foi que ele fez? Foi tomar conselho com os mais jovens, os inexperientes. Aí quando chegou lá, ele disse assim, olha, como é que eu cuido do povo? Aí o jovem disse, meu amigo, olha, madeira. Aí ele disse, tá certo. E causou um dano. Por isso que o Senhor nos orienta e Ele quer que os nossos filhos
converse com os pais, que os jovens conversem com os irmãos. Chegue para os velhinhos de cabelo branco, os que estão sem cabelo. Conversa para ele e diz assim: rapaz, eu estou numa situação do cuscuz. Não tem quem me ajude. Eu não sei o que pode acontecer comigo. Porque o velhinho dos cabelos brancos, irmão, ele vai dizer assim para você: olha, filho, não vá não, porque eu me ferrei ali. Me ferrei. Você sabe por que foi que eu entrei nessa vida, irmãos? Você sabe por que foi que eu entrei nas drogas? Porque eu não consultei os mais velhos. E pela misericórdia de Deus, o Senhor me resgatou. Amém. Então, eu olho hoje, eu fui visitar, já tem 17, 19, quase 20 anos que eu saí da capital. Que eu saí desse mundo. E aí, 70% dos meus amigos morreram. Eu não tenho mais eles. Por causa de eu não buscar a experiência. Então, o que o Senhor quer de nós, irmãos, é que nós adquirimos experiência, justamente para que possamos ajudar e não condenar, não criticar as pessoas. Senhor Jesus, as pessoas não querem belas mensagens, isso eu falo para nós, elas querem algo prático. Sabe, irmãos, belas mensagens bem elaboradas, a leitura da Bíblia de uma impecável, mas e a prática? E a essência, a prática? Cadê ela? Cadê aquilo que me encoraja, que me faz, que me dá vigor para prosseguir? Saber que após aquela queda ali, eu sei que eu vou me erguer. Porque, não se enganem, os nossos jovens, os nossos filhos, melhor dizendo, eles caem de instante em instante. Os nossos filhos, eles têm essa probabilidade de instante em instante, ele jogar a perna assim, pisar na jaca, chutar o balde. E quando você olha, fala assim: cadê ele? Cadê o meu filho? Cadê minha filha? Cadê meu irmão? Cadê? Por causa da prática que nós não temos. E que o Senhor quer que tenhamos essa prática. Ele quer que eu tenha esse sentimento de servir ao Senhor. Mas servir ao Senhor de que jeito? Servir ao Senhor no Espírito. E aí, o que é servir ao Senhor no Espírito? Na prática. Na prática mesmo, porque é muito fácil para nós dizer assim: vamos servir no Espírito, né? Irmãos, vamos invocar o nome do Senhor no Espírito. Então é uma palavra até prática para nós. Mas na prática, o que é servir no Espírito? No livro de Gálatas, eu queria que você abrisse em Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Senhor Jesus. Amém. Gálatas 5. Versículo 22 e o 23. Amém? 5, 22. Eu fico só aguardando assim, enquanto eu vejo os irmãos folheando. A importância de nós lermos, né? 5, 22. O versículo 22 diz assim, ó: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, mansidão. O início do 22 diz assim: o fruto do Espírito. O fruto. Então, os irmãos observaram que essa palavra fruto está no singular. Não é plural. Não é fruto. Mas aí nós vimos aqui
Aqui nós temos 2 pontos. Então isso indica que existe aqui uma explicação. Então, fruto do Espírito. Se é fruto, então eu não posso dizer que o amor é um fruto. Eu não posso dizer que benignidade é um fruto. Ou seja, aí nós teríamos 2 frutos. Eu posso dizer isso? Não. É o fruto. Fruto do Espírito. Servir no Espírito é amor, é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio, fidelidade. Esse é o fruto do Espírito. Mas eu estou na recepção. Estou lá na recepção servindo no Espírito. Mas aí entra alguém que eu não gosto. E aí eu já não recepciono como recepcionei alguém que eu gosto. Eu estou no Espírito? Mas está tão bonito lá na frente. Está na posição correta. Está nos trajes adequados. Mas eu vou servir na palavra, viu? Na palavra. Eu passo a semana todinha. Bíblia alimentar, Bíblia dicionário. Venho aqui para ministrar a palavra no Espírito. Mas aí, alguma coisa sai do jeito que eu não queria. Isso já tira a minha paz. Faltou. Tira a minha paz. Eu posso dizer que estou no Espírito? Não. Então esse serviço não é no Espírito. Estou na música. A música prova muito disso. Está todo mundo no Espírito. A percussão, a guitarra, o cantor e tudo mais. Mas aí ele pede um hino e os irmãos não conseguem acompanhar o hino. Quando o camarada dá o tom lá, os meninos aqui, os profissionais aqui, erram o tom. Aí o cara já fica, rapaz, não era nesse tom, é nesse tom aqui. E aí o guitarrista fala assim, rapaz, mas tu errou, cara, não é assim não, bicho, é assim. Faltou paz. Se faltou paz, não está no Espírito. Então, irmão, servir no Espírito não é tão fácil. Não é tão fácil. Não é tão simples assim. É fácil de falar. Mas para servir no Espírito, nós precisamos ter paz, ter amor, ter longanimidade, benignidade. Oração. O que é oração, irmãos? Oração é uma comunhão com Deus. É comunhão com Deus. No livro de Timóteo, ele fala que, antes de tudo, useis a prática de oração, de súplica, de intercessão e ação de graças. Cada uma dessas, irmãos, tem um significado. Então, muitas vezes nós vamos orar, mas já oramos dizendo assim, Jesus, me dá um emprego, Jesus, eu estou doente, Jesus, ajuda meu irmão, Jesus, ajuda minha mãe, meu pai, meu tio. Aí quando você está terminando a sua oração, que você diz que é oração, aí você diz assim, Jesus, agora vem ser aqui na reunião. Então existe um princípio na oração. Por isso que nós temos o Pai Nosso. Por isso que o Pai Nosso, o Senhor, deu esse modelo para nós. Primeiro é as coisas dele. Isso é oração. Então quando nós oramos, nós precisamos, oração é comunhão com Deus, é aquilo que diz respeito a Deus. Então se você está orando à noite, lá na cama, lá de joelho, lá no chão, ou então lá no banheiro, ou em algum lugar da casa, está orando, e você tem uma comunhão com o Senhor, e você assim, Jesus, ó, a tua igreja, o avanço do teu evangelho, a tua obra precisa avançar, Jesus, ó, alcança os moradores da cidade de Palmeira dos Índios e tal. Isso é oração, porque isso diz respeito. Senhor, traz o teu reino para a terra, Senhor, que o teu reino possa avançar. Isso é oração. Quando você diz assim, Senhor Jesus, ó, eu estou numa situação difícil, o meu casamento, a minha vida, Jesus, ó, está numa situação. Isso é uma súplica. Você está suplicando. Jesus, ó, eu quero passar no vestibular, papai, me ajuda. Eu quero passar no Enem, eu quero tocar fogo lá naquele negócio lá. Quero fechar a prova. Mas Jesus, não é fechar assim não, eu quero responder tudo. Então isso, irmãos, é uma súplica.
Quando você está assistindo Jesus, a irmã pediu para mim orar por ela. Jesus, quero usar a tua autoridade. Vai lá na vida dela. Sabe, restaura ali a família dela. Isso é uma intercessão. Você está intercedendo. Você está intercedendo pela vida das pessoas. Quando você ganha, sabe, quando você recebe assim uma bonificação no seu trabalho, você que é comerciante, que o negócio bombou mesmo assim, tal, você fala assim, eita glória, Jesus, enchi mesmo o negócio aqui. Aí você vai fazer alguma coisa, lembre, o quarto, ação de graça. Não seja ingrato a Deus. Isso é ação de graça. Então, a oração, irmãos, é o segundo item importante na vida cristã. E o terceiro é visitar. Visitar. Esse aqui, irmãos, eu considero esse aqui como o mais importante de todos. Acredita? Porque olha só, quando você está no Espírito, você ora. E quando você ora, você visita as pessoas. Hoje, eu estou na cidade de Arapiraca há 5 anos. Está eu e minha esposa aqui, mais 2 filhos, e os 2 ficaram em casa. Em casa não, foram para o local 2 para servir lá na música lá. Nós estamos há 5 anos na cidade de Arapiraca, 5 anos. 2 anos e meio eu fiquei na comportagem, na venda, na distribuição de livros. Vendendo livro, literalmente vendendo livro. Vendendo e ganhando dinheiro também, né? Botando no bolso. Não tinha como dar, não podia dar o livro a ninguém. Senão não comprava o cuscuz para casa. Aí tinha que ir. E consequentemente as pessoas eram visitadas por mim. E quando foi um dia, o Senhor disse assim para mim, eu quero que você comece a visitar as pessoas. E aí o Senhor nos deu essa missão de visitar. O resultado é que nós temos hoje um segundo local de reunião na cidade de Arapiraca. Alguns irmãos já conhecem, já viram. Nós temos o segundo local. Nós temos o local 1 e o local 2. O local 2 hoje nós temos umas 50 pessoas reunindo. Mas começou com uma família. Começou visitando, indo visitar. E quando eu comecei a visitar as pessoas começavam a abrir o coração. E aí você começava a sentir as pessoas. E as pessoas começavam a chorar. As pessoas começavam a contar os seus problemas. E você ia vendo como ajudar as pessoas. Você não tinha nada para dar, só os ouvidos. Às vezes nós não queremos visitar porque estamos cansados, sim. Mas quando você for visitar, você não vai ficar andando não dentro da casa assim não. Você vai se sentar e só emprestar os ouvidos. O apóstolo Paulo, em Romanos, ele disse assim, eu quero visitar. Eu quero ter essa experiência de visitar. Então eu e você precisamos ter essa experiência de visitar as pessoas. Irmãos, não tem como nós progredirmos diante de Deus, irmãos, pela experiência que o Senhor tem nos dado. Eu testifico para os irmãos que não tem como os irmãos na cidade de Palmeira dos Índios avançar se não tiver visitas. Não tem. Infelizmente não tem. Porque as pessoas, elas não querem belas mensagens. Elas querem algo prático. Se você não sair da sua casa, se você não pegar o seu carro, a sua esposa, os seus filhos, e ir para a casa do João, do Francisco, do Benedito, tomar um café com ele, passar 40 minutos ouvindo ele. Não fale nada não, pelo amor de Deus. Fale não. Fale nada, só chega lá, bate palma. Eu faço isso. Vai para onde? Vamos ali. Aí quando estou dentro do carro, assim, 3 casas para visitar hoje. 3, eu disse 3. Aí chego nas casas, amém, irmão, amém, irmão, amém. E aí, vai fazer o quê? Vim andar. Eu gosto muito de pipoca. Eu já perguntei pipoca. Aí os irmãos tem, faz uma cacada aí, uma cacada de pipoca. Os mais novos não sabem o que é cacada, né? Os mais velhos sabem. Cacada de pipoca aí, cacada. Faz uma cacada de pipoca com uma garrafa de café, com o café aí, rack.
Aí os irmãos olhando assim para mim, sim, irmão, mas e aí, vou fazer o quê? Eu disse, nada, irmão, comer pipoca. No outro dia ele está na reunião. No outro dia está na reunião, irmãos. Então, ô irmão, mas quem pode fazer isso? Qualquer um de vocês. Qualquer um de vocês pode fazer isso. Você sabe por que é importante a visita, irmãos? Porque quem recebe a visita se sente tão valorizado nesse mundo, irmãos. Se sente tão valorizado. Sabe por quê? Porque a mensagem que entra no cerebrelo deles lá, no cérebro lá, é assim, ó. Rapaz, fazer o irmão sair da casa dele. Quando você vai embora, aí a esposa e o esposo dizem assim, rapaz, tu viste pros irmãos, que amor, olha, que amor. Talvez você não tivesse nem amor mesmo, mas você foi. E o amor não é fala, é prática. Então você foi. Então você pode dizer que ama, porque você foi. Então, só basta isso, irmãos. Visitar. Com isso, existe o aperfeiçoamento. Esse item aqui, o quarto item, aperfeiçoar. Como? Você vai lá, você fica conversando com ele, orando, invocando o nome, ele vai ouvindo, e você vai ouvindo ele vai conversando com você. Isso é aperfeiçoamento, vai trocando experiência. Aí ele diz um monte de coisa lá a você, e tem coisas que você não concorda, aí você vai assim, é verdade. Eu tenho um irmão em Arapiraca que tudo que você fala com ele diz, é verdade. É a história do casal aí que o camarada viveu aí 80 anos de casamento aí, não sei quantos anos de vida. A mulher nunca brigou. Tem razão, né? Viajei, mas Luciano já me contou essa história. Eu digo, é brincadeira um negócio desse. Você é amigo do Josival. Você conversa com o Josival é assim, ó, tudo é verdade. Se você for fazer uma crítica a Josival, ele diz assim, é verdade. Aí você vai assim, irmão, mas porque fulano, irmão, fez isso. Ele diz, é verdade. Irmão, a reunião foi uma bênção, é verdade. Então você vai para a casa dos irmãos e você diz isso, é verdade. Então, gera o aperfeiçoamento. Com isso vem confirmar, porque as pessoas se sentem firmadas com a sua visita, porque você é importante. Você não sabe o quanto as pessoas ficam felizes quando você chega lá, irmão. Eu estava na minha casa, aí bateram no portão. Aí na minha casa eu tenho uma salinha onde eu fico lá lendo, aí quando o menino disse assim, painho, irmãos fulano que chegou. Aí esses irmãos eu já sabia que viam. Mas aí, uma zoada lá dentro, aí eu fui saindo. Mas aí eu vi um outro casal que eu não esperava vir. E aí eu dei um abraço tão grande nesse irmão, porque eu me senti importante, Liguei, tá negócio da beleza, velho. O cara saiu da casa dele para me visitar. Então, irmãos, isso é prática. Isso não é teoria. Isso é prática. Se nós não nos compadecermos, se nós não visitarmos, se nós não buscarmos as pessoas, ouvir as pessoas, elas não vão vir para cá não. Não vão vir não. Porque você vai dar belas mensagens, você vai falar de coisas maravilhosas, coisas do terceiro céu, mas você não consegue criar um relacionamento com as pessoas. O nosso sexto item é confortar. Ser longânimo, confortar as pessoas. E o nosso sétimo item é frutificar. Então, irmãos, esses 7 itens aqui correspondem a uma vida prática da igreja. Prática. Eu tenho dito muito para os irmãos, eu não quero, irmãos. Eu leio, desfruto do Senhor, mas eu procuro ser o mais prático possível. O mais prático possível. Eu faço reuniões de casas de uma forma tão prática que eu tenho até medo de receber visitas de alguns irmãos. Porque o camarada pode dizer assim, será que esse cara é crente mesmo? Chego numa reunião de casa e aí, não, vamos cantar e deixar a hora passar para daqui a pouco a gente comer o bolo que vai sair aí.
Porque o que é que as pessoas querem, irmãos? Elas querem falar. Essa é a experiência que eu tenho, irmãos. As pessoas querem falar. Se você não ouvir elas, elas não se sentirão gratas a você. E aí você não consegue criar relacionamento. Portanto, isso é uma vida prática. O apóstolo Paulo disse isso aqui no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 8. Eu quero visitar, eu quero orar com você, eu quero confortar, quero que nos confortemos. Eu quero que nos confortemos. Hoje nós vivemos numa sociedade em que as pessoas, ninguém ouve ninguém, ninguém quer ouvir ninguém. Não sei a sua experiência, mas eu passei muito por isso. Como? Você vai conversar com uma pessoa, você fala assim, ó, porque Jesus, o Senhor, o invocar começou em Gênesis 4, versículo 25, 26, e foi lá Abraão, Isaac, Jacó, quando o cara vai abrindo a boca assim, mas espera aí um pouquinho, olha, escuta só, porque Paulo perseguia a igreja e tal, cara, sim, mas espera aí um pouquinho, porque assim, ó, assim, isso é um encontro religioso. E o encontro de amigos? O encontro de amigos é o seguinte, irmão, como é que você tá? Tá bem? Tô bem, tô bem. Ah, quer dizer, não tô tão bem não, cara, porque tô com uma dor aqui, rapaz, nas costelas. Aí você olha para ele assim, e eu tô com uma dor na perna. Ele quer falar o sintoma e você também quer. Rapaz, eu dei uma dor de cabeça essa semana insuportável. Irmão, nem te conto. Quando eu fui me levantar e a coluna travou, eu quase não levanto. É uma disputa. Quem está mais doente. Por quê? Porque não quer ouvir. Se eu e você abrir os ouvidos, as pessoas vêm para cá. Os irmãos creem nisso? Amém. Façam prova. Visite os irmãos. Segunda-feira, se não tiver reunião, vá na casa do irmão. Não diga a ele aqui que vai não. Não diz a ele aqui que vai não, a ele aqui. Diz não, assim, eu vou amanhã na tua casa, não diz não. Terça-feira, quarta, quinta-feira, sexta-feira, vai na casa dele. Bate na porta dele, pergunta se tem pipoca. Eita, pergunta a ele. Chama ele para ter uma comunhão, para conversar. Você vai ver o que é que vai acontecer. O Senhor vai mudar a nossa história, irmãos. Porque o Senhor quer algo prático. Sabe por quê? Porque nós somos devedores no Evangelho.